E aí pessoal, estamos aqui para mais um videozinho do Inventando História no Enem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre República Oligárquica, tema muito bom pro Enem, certo? Então aguenta aí a vinheta que a gente já vai começar. Muito bem, depois da nossa vinheta animadíssima aí, vamos falar de coisa séria, República Oligárquica. Você deve lembrar a primeira coisa, né? A proclamação da República acontece lá em 15 de novembro de 1889, a gente falou disso no vídeo sobre o Brasil Imperial, e a partir daí inicia-se então o período republicano brasileiro e temos a tal da Primeira República, também chamada de República Velha ou República Oligárquica. Essa Primeira República, em geral, a gente divide ela em dois momentos. A República da Espada, com os dois primeiros presidentes, o Deodoro e o Floriano, que eram militares, e aí sim, né, a República Oligárquica propriamente dita, que marca a chegada finalmente dos cafeicultores no poder aqui no Brasil. Bom, e aí, quando nós falamos dos cafeicultores, nós sabemos que já no século XIX eles eram figuras influentes e importantes no contexto político e, claro, econômico brasileiro. Agora, entretanto, não existe mais um imperador, e são os próprios cafeicultores que passam a controlar o Estado brasileiro. A principal questão, né, na composição da República Brasileira, que trazida aí por esses cafeicultores, é a questão da defesa do federativismo. O federativismo, inspirado lá naquele modelo dos Estados Unidos, onde cada um dos estados que passavam a compor a República Brasileira teriam uma certa autonomia administrativa, se contrapondo à lógica centralizadora do Brasil imperial. Temos, portanto, a formação do chamado Estados Unidos do Brasil, justamente imbuído aí desse espírito federalista. Com isso, era possível o exercício de um poder local, a formação justamente das oligarquias, ou o fortalecimento das oligarquias localmente, né, num exercício de micropoder, e claro, a figura central nesse processo são aqueles indivíduos que nós vamos chamar de coronéis. Então, uma das características desse período da chamada República Oligárquica é justamente essa questão envolvendo o tal do coronelismo. Quem são os coronéis no Brasil? Bom, os coronéis são os grandes proprietários locais que se colocam como chefes políticos em cada uma das suas diferentes regiões. Eles exercem um poder localmente, controlando, né, a massa eleitoral de cada uma das regiões, de cada um dos pequenos municípios, de cada localidade brasileira. Esse controle sobre essa massa eleitoral era possível principalmente porque a Constituição Republicana, que era a Constituição de 1891, ela previa o voto a descoberto, ou o voto aberto. Era, portanto, possível saber em quem as pessoas votavam. Não havia, né, ali a questão do sigilo do voto, como existe hoje em dia. Claro que era um número reduzido de pessoas que podiam votar por essa Constituição. Lembrem-se, nem mulheres, nem analfabetos, por exemplo, votavam, né, pela Constituição de 1891, o que reduzia bastante a quantidade de pessoas, né, capazes, né, habilitadas aí a exercer esse direito. E elas então eram controladas por esses chefes políticos locais, esses coronéis, que formavam os tais currais eleitorais. O curral eleitoral era o grupo de pessoas, de indivíduos votantes controlados por cada um dos coronéis no Brasil. Quanto maior o curral eleitoral controlado por um coronel, maior era o prestígio desse líder político.
Além de controlar os eleitores, em geral eram os coronéis que nomeavam as autoridades municipais, né? Por exemplo, eram eles que organizavam ali o controle sobre os cartórios, né? A indicação dos diretores das escolas, os cargos, né? Políticos locais eram em geral por indicação desses coronéis. Havia então uma lógica de uma troca de favores aí com esses cargos, né? E esses coronéis exerciam então um controle sobre toda a sociedade no entorno deles, ok? Vale lembrar que no Brasil se desenvolveu então o chamado mandonismo, onde nós temos um exercício de poder associado ao poder econômico e, claro, a questão mais comum, né, mais costumeiramente falada, que é a lógica do chamado clientelismo, que estabelecia então uma relação de dependência entre, né, quem tinha ali algum tipo de poder, seja político ou econômico, em geral esses poderes estão, né, coadunados, eles se alinham, né, uma troca de favores em diversas instâncias nesse clientelismo. Tanto a dependência e troca de favores entre o coronel, né, e os habitantes daquela região, quanto também uma lógica clientelista entre esses coronéis que formam as oligarquias locais e as oligarquias maiores, como as oligarquias estaduais ou mesmo as oligarquias federais. Essa lógica da troca de favores vai fazer com que a gente tenha um outro elemento bastante característico da chamada república oligarca, que é a famosa política dos governadores, instaurada lá no segundo governo civil da República, o governo de Campos Salles, né? Essa política dos governadores, ou política dos estados, criava laços de dependência entre as oligarquias locais e o poder federal, ou seja, as oligarquias que controlavam a presidência da República. Realizava-se assim uma troca de favores e privilégios, garantia-se assim sempre a eleição de aliados políticos, né? E criava-se uma estrutura que garantia a permanência sempre dos mesmos grupos no poder. Além dessa política dos governadores que valorizava e priorizava os poderes locais e garantia apoio ao poder federal, foi criada também a famosa política do café com leite, uma aliança entre as oligarquias mais poderosas do Brasil republicano. Essas oligarquias mais poderosas, obviamente, estão associadas aos grandes produtores de café dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Porém, essa aliança contava também com o Rio de Janeiro, que era, obviamente, por ser até a capital, um estado de grande peso, né, na definição da política nacional. Fora desse trio, nós ainda tínhamos a Bahia e o Rio Grande do Sul, que exerciam uma certa pressão sobre a política nacional, mas sem tanto sucesso. Temos assim, então, ao longo dessa república oligárquica, um desfile, em geral, de grandes proprietários de terra, de cafeicultores no controle do governo, com uma ou outra exceção, e um governo, então, que atuava em favor, né, conforme os interesses, as vontades e os desejos desse grupo social e uma política econômica voltada e focada sempre para os negócios do café. Essa passa a ser a realidade brasileira até o golpe lá de 1930, a Revolução de 1930, que vai acabar então com o chamado período oligárquico do Brasil. O que nós vamos observar daí é que o Brasil, né, passa a se constituir basicamente, essencialmente, como um Estado patrimonialista, né? Aquele no qual alguns pequenos grupos de poder se apropriam do Estado e fazem com que as instituições do Estado trabalhem em favor dos interesses econômicos especificamente desses grupos. Uma característica que, infelizmente, muitas vezes ainda vemos no nosso país. Bom, como eu falei, esse é um tema muito forte. Trouxe para vocês aqui algumas dicas bem bacanas para vocês se ligarem aí para a hora da prova do Enem que tá chegando, ok? Então, curtiu esse vídeo? Dá o like, compartilha com os seus amigos aí, né? Indica a gente para seus colegas que também estão estudando aí para fazer essa prova do Enem, é claro. Ajuda a gente se inscrevendo aqui no nosso canal. Claro, segue a gente também nas nossas outras redes sociais, lá no Facebook, /Inventando História, ou ainda, né, lá no Twitter, Inventando HST, ou então, né, lá no nosso Instagram, canal Inventando
história. Valeu, pessoal! Logo, logo tem mais vídeo aí no nosso feed para vocês. Até mais, até a próxima. Tchau!